vamos lá. Nós estamos domingo, hoje é o primeiro dia da semana. Que esse dia seja cheio de bênção, que nós começamos a semana cheio da presença do Senhor. Não dos pensamentos negativos, mas vamos começar a renovar nossa mente. Daquilo que tem de bom do Senhor, que nós saímos daqui cheio do Espírito Santo. Nós estamos na campanha Conquistando Hebron, mas para conquistar Hebron, conquistar o melhor de Deus, nós precisamos de metanoia. E nós vamos ver aqui que tem Paulo, ele fala sobre a metanoia. Nós precisamos olhar para as promessas do Senhor e não para o problema. Porque quando nós olhamos para o problema, a gente fica rodando em volta, a gente fica paralisado. Quando nós olhamos para a promessa do Senhor, a gente tem estratégias para conseguir vencer aqueles problemas. E é interessante que é algo até científico. Quando a gente traz a memória que dá esperança, o nosso sistema nervoso, vamos imaginar que ela é cheia de comportamento, cheia de caixinha. E cada caixinha, depende da emoção que eu estou sentindo, abre uma caixinha. Se eu estou chateada, angustiado, vai abrir uma caixinha que vai me deixar mais angustiado, porque nosso sistema nervoso libera química de acordo com as nossas emoções. Então, se eu estou no problema, eu estou angustiado, o que vai acontecer? Vai abrir essa caixinha negativa, ela é coisa tóxica para o nosso organismo, e essa caixinha fecha a nossa caixinha da criatividade. Vocês podem reparar que quando vocês estão fazendo alguma coisa que o negócio não dá certo, você começa a se irritar, aí parece que o negócio não anda. Aí você tem que parar, espairecer, pensar em outra coisa e depois voltar. Uau, conseguiu fazer. Por quê? Porque quando a gente esparece, as caixinhas negativas elas se fecham. O que vai abrir são as caixinhas de coisas positivas, de esperança e da nossa criatividade. E aí, vindo essa criatividade, a gente consegue ter estratégias para resolver os problemas. Então, por isso que não devemos orar para os problemas, mas vamos lá para a palavra de Deus, para a promessa, porque nos traz esperança. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, 2, que é a nossa palavra-chave da noite de hoje. Em Romanos, Paulo fala: Romanos 12, 2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, ele está falando sobre metanoia, coisas novas que vem surgindo. Paulo já falava há muito tempo, a Bíblia já falava há muito tempo aquilo que a gente precisa para o nosso bem, a gente vem descobrindo que é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa renovação da mente. Quando temos a nossa mente renovada, nós temos atitudes novas e nós mudamos aqueles hábitos. Quantos hábitos tóxicos que a gente tem que prejudica a gente mesmo. Mas por quê? Nós não passamos pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente veio através da palavra de Deus. Então vamos decorar essa palavra. Metanoia. Diante dos problemas, metanoia. Deixa eu olhar para a promessa do Senhor. Para a gente poder ter vida plena e conquistar Hebron, a nossa mente tem que ser renovada. Não tem como viver o melhor de Deus se a gente está com a nossa velha mente, se ainda somos a velha criatura. E muitas vezes na nossa mente, ela só fica circulando pensamentos negativos. Se eu fico presa a situações do passado, aquelas situações que me trouxeram dor, que me feriram, que me angustiaram, e às vezes eu fico presa a essa situação. Ou então se eu fico presa àquelas situações, foi um passado tão gostoso que eu quero voltar àquele passado. E eu fico presa, eu não consigo viver hoje. E isso é uma mente que está precisando de metanoia. Gente, o Senhor, nós vemos essa terra sem nada, nós vamos sair daqui sem nada, e o Senhor deu hoje para a gente viver o nosso melhor, e a gente fica parado, preso num passado, preso em algum momento da nossa vida. Vamos fazer renovação da nossa mente, não vamos se amoldar aos padrões que aprendemos nesse mundo, mas vamos nos renovar pela palavra do Senhor. Deus pode estar nos dando do bom e do melhor, mas a gente não consegue enxergar o que Deus está nos dando, e a gente abre a nossa boca sempre para se lamentar, porque nós não estamos enxergando aquilo que Deus está nos dando. É porque nós não tivemos a metanoia, porque nós não fizemos a nossa renovação da mente. As bênçãos do Senhor, elas estão todas liberadas.
Agora, como é que nós vamos alcançar essas bênçãos? Através da renovação da nossa mente. Quando eu renovo, eu deixo de acreditar no velho, eu deixo de viver o velho, eu passo de viver aquilo que o Senhor está me mostrando, aquilo que o Senhor está me ensinando. Isaías 43, 18, 19, fala a palavra do Senhor: esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, estou fazendo coisa nova, ela está surgindo, você não conhece? Será que você não está vendo o que Deus está fazendo? Deus está fazendo novo. Mas por que a gente não está conhecendo? A gente não está vendo? Porque nós estamos presos no passado. A gente está olhando para trás. Aquilo está nos segurando. Mulher de Ló virou estátua de sal. Porque o Senhor falou, vai para frente. O Senhor nos deu o dia hoje. Vai para frente, siga. E a gente fica parado e se lamentando. Quando a gente vive do passado ou do futuro, a gente vive no meio de dois ladrões que roubam a nossa alegria do presente. O passado já passou, a gente não tem mais o que mexer no passado, a não ser dar um novo sentido para aquele passado e fazer algo novo dele, dar um novo significado. O futuro ainda não chegou. O que eu estou vivendo no futuro? O futuro vai ser aquilo que eu plantar hoje. De repente hoje eu estou tão preocupada com o meu futuro, que eu vou viver no futuro? Nada, porque eu não plantei nada hoje. O Senhor quer que nós plantamos hoje. Basta cada dia as nossas próprias preocupações. Basta hoje. O passado passou. O que aconteceu no passado? A boca fala que o coração está cheio. Nós demos aquilo que a gente tinha. Então vamos viver hoje. O que eu posso fazer de mudança para não se repetir as histórias do passado? O que eu posso fazer de novo? O que eu posso fazer de melhor para mim? O que eu posso fazer de melhor para minha casa? Futuro pertence ao Senhor, Ele me deu hoje, então vamos viver o hoje. E nós vencemos a maior batalha da nossa vida. Você pode se considerar um vencedor. Fala comigo, eu sou um vencedor. Oh glória, e as mulheres falam, eu sou uma vencedora, né? A gente bota tudo no masculino, mas cada um fala o seu. Por que nós somos vencedores já em Cristo? Porque na nossa fecundação era um único óvulo. Ali eram milhares de vidas querendo fecundar. Mas só que nós partimos. Por quê? Porque a gente tinha foco. Você não olhou para trás. Você não deu ouvido àquelas vidas. Lá é eu que vou. Você não vai conseguir. É minha vez, sou eu. E você não. Quem vai sou eu. E ali correndo na frente. Não olhava para trás. E não ouvia aquelas conversas que não edificava. E ali foi... Com a ajuda do Senhor ali nós fecundamos e hoje nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Deus tem propósito. Não importa a forma que você chegou nesse mundo, mas se Deus nos colocou nesse mundo é porque Ele teve um propósito na nossa vida. Nós não somos fruto de um acaso. Nós somos fruto dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Você pode falar para quem está do teu lado? Deus tem um propósito da tua vida. Deus tem um propósito e de repente separou. Foi ali vencedor, tinha foco e de repente separou. Separou porque olhou para trás. É hora da gente começar a olhar para frente. O olhar para trás muitas vezes é a gente não deixar aqueles lugares que não cabem mais. Tem lugar que não dá mais para a gente, mas a gente não deixa aquele lugar, nós estamos olhando para trás. Olhar para trás são amizades que não edificam mais a nossa vida. Mudou, passou. Então vamos passar para frente, vamos olhar para frente. Conversas, palavras torpes, maliciosas, que não vêm de Deus. Isso está olhando para trás. Quando começamos a conhecer a palavra de Deus, nós precisamos fazer uma baldeação da nossa vida. Aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, a gente começa a conhecer a palavra, a gente muda radicalmente. Eu passo a viver aquilo que o Senhor nos deu. É um novo caminho que o Senhor nos dá. Só assim nós podemos alcançar Hebron. Nós precisamos de metanoia. Vamos começar a modificar a nossa mente. Em Hebreus, hoje nós vamos dar uma boa passeada na Bíblia. Em Hebreus 10, 23. E apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Precisamos de metanoia. Quando nós decidimos e partimos, permitimos a metanoia, nós andamos nesse novo caminho. Nós passamos a caminhar pela fé, nós olhamos para o propósito que Deus tem na nossa vida.
Interessante que no culto das mulheres, nós estamos estudando as mulheres da Bíblia, e essa semana foi da Jezabel. E na Jezabel a gente olha, a gente não encontra nada de bom nela. Mas ali eu consegui encontrar algo, nós encontramos a convicção. Ela tinha convicção no Deus de Baal dela. Ela tentava convencer todo mundo para servir os deuses dela. Ela, até a morte dela, não abriu mão de Deus dela. Gente, será que nós temos essa convicção no Deus que nós servimos? No Deus que deu a vida por nós? No Deus que tem palavra de vitória para a gente? Deus fala que cuida, que nos salva, nos liberta. Será que a gente tem essa convicção? Ou será que por qualquer coisa a gente já desvia do caminho do Senhor? Vamos buscar convicção. Vamos ser convicta naquilo que Deus fala. Vamos passar a obedecer a Deus, que Ele tem um plano, Ele tem um propósito na nossa vida. Está difícil, mas glorifica o nome do Senhor. É porque a vitória está chegando. É o Senhor nos preparando para a gente poder tomar posse das bênçãos dEle. Como eu já falei, nada nesse mundo é por um acaso. Nada nesse mundo é nosso. Tudo é de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus. Então não deixe de fazer o seu bem, não deixe de fazer o melhor. Aonde você estiver, faça o seu melhor. Embora que de repente você não está sendo reconhecido, por mais que você faz, ninguém te reconhece, ninguém te dá um elogio. O nosso reconhecimento vem de Deus. Nosso reconhecimento não vem das coisas dessa terra. Não podemos deixar de fazer o nosso melhor, porque vem de Deus. E de repente a gente está fazendo o nosso melhor, aí começa a vir as pedradas. Você leva a pedrada de um canto, pedrada do outro, que às vezes acaba desanimando. Mas você já viu uma árvore só de folha aí na rua? Ninguém nem nota a pobre da árvore, passa por despercebido. Agora, quando a árvore começa a florescer, começa a dar fruto, o que acontece? Começa a florescer, a gente já se destaca, a gente já começa a olhar para a cara da árvore. Se é árvore frutífera, então, aí você vê, lá na minha rua tem uma mangueira na rua que já está florindo. Já estou de olho lá. A hora que começa as frutas, começa as pauladas na coitada da árvore, começa as pedradas para tentar arrancar o fruto, gente. Então, se você está tomando pedrada, glorifica a Deus que você está florescendo, você está no caminho certo, você está fazendo a vontade de Deus. Não desista, não desanime. Continua firme, porque Deus tem propósito. Vamos fazer a metanoia. Vamos lá para Tiago 3, 10 e 11. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Nós somos fonte que jorra água limpa. Metanoia. Se eu aprendo que Deus é cura, Deus é libertação, Deus é dono do ouro e da prata, resolve aquilo que não podemos resolver. Deus é mudança, Deus é esperança, Deus é restauração, Deus é paz. Porque diante dos problemas, ao invés de olhar para a promessa, a gente olha para os problemas. E a gente começa a se lamentar. A gente começa a querer murmurar. A gente se deixa levar pela situação. Começa com contenda, a gente começa com fofoca, a gente fica com raiva, começa a declarar que aquela situação não está boa, começa a declarar que está tudo perdido, a gente passa a perder a paz. Gente, Deus é vida, Deus é solução. Não vamos olhar para o problema, metanoia, vamos mudar a nossa mente, vamos crer na presença do Senhor e vamos buscar cada dia. Senhor, estou diante de um problema, me ajuda, Senhor. Vamos orar antes de agir, porque quando a gente age antes de orar, a gente acaba se arrependendo. Então vamos orar antes de agir, vamos viver o melhor de Deus. Não podemos ser fonte de água suja, não podemos ser fonte de água limpa, renovada pelo Espírito Santo e jorrar água suja. Que a nossa boca só saia palavras de bênção, não mais de maldição. Em Efésios 6,12, fala a palavra: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Diante dos problemas, precisamos primeiramente buscar a Deus, orar, buscar a estratégia e depois a gente agir. Porque aqui a palavra fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. As pessoas são usadas por Satanás para perturbar o nosso juízo, porque Satanás conhece o nosso ponto fraco. Então a gente tem que orar e
brigar com o reino espiritual que tenta tirar a nossa paz. E também perguntar: Senhor, o que é que eu tenho que mudar? Onde é que eu preciso mudar? Renova a minha mente, que eu não quero perder a minha paz por nada. A gente não pode deixar o comportamento do outro mudar o nosso comportamento. A gente tem que estar firme, porque o problema é o outro, nem sempre é nós. Às vezes é nós, mas quando é nós reconhecemos e mudamos as nossas atitudes. Quando é o outro, a gente não pode deixar o outro interferir na nossa vida. Vamos inculcar o que está na palavra. Se Deus fala que nós somos vencedores, vamos inculcar isso na nossa mente. Eu sou vencedor, declara. Porque o nosso sistema nervoso, ele é, ao mesmo tempo que ele é burro, estava até conversando com o irmão logo no início, que o nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo que ele é esperto, que tenta nos proteger de dores, ele também é burro, porque ele não entende. A gente tem que falar para ele poder entender. A gente tem que declarar as coisas. Por isso que a gente fala: declara comigo, para você conseguir entender e teu sistema nervoso gravar isso. Então que todo dia você possa declarar a palavra do Senhor. Eu sou mais que vencedor. A minha casa servirá ao Senhor. Ele cuida de mim, Ele cura, Ele liberta. Então muda. Quanto mais a gente falar palavras negativas, mais a coisa vai desandar. Vamos começar a falar coisas boas. Aquilo que alimentamos é o que vai crescer. O que damos importância é o que acontece. O que é que vocês têm alimentado? Será que você tem alimentado somente coisas maus? Não vai dar certo, não vou conseguir, está tudo errado, não tem mais jeito. Ou você está alimentando aquilo que vem de Deus? Tem jeito sim para Deus. Tudo é possível aquele que crê. O que é que você tem alimentado na tua alma? Eu uma vez falei aqui também sobre a internet. Essa inteligência artificial, você clicou numa coisa, o negócio vai, um atrás do outro. As minhas redes sociais tem palavra de Deus, era só palavra de Deus, cachorro e comida. É o que mais entra nas minhas redes sociais. Aí agora eu resolvi costurar, começa a costura também. Como conserta a máquina, porque às vezes a máquina tem xerica, eu tenho que arrumar ela. Então é o que tem. Você clicou uma única vez, não precisa clicar mais. As redes sociais fica mandando pra gente. E é a mesma coisa o reino espiritual. Satanás, ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe o que é que vai nos perturbar. E o que ele faz? Aconteceu uma situação, nós demos importância, começa a acontecer várias situações daquela forma, que é justamente para nos perturbar. E aí o que faz? Vou eu me lamentar, vou eu me entristecer, vou eu querer até brigar com Deus. Às vezes eu deixo até de querer congregar, brigar com Deus. Mas, meus amados, a luta não é contra a pessoa, não é contra a situação, é contra nós mesmos, é contra o reino espiritual. Precisamos renovar nossa mente. Tem uma ilustração, isso é bem ilustração mesmo, porque não é real, porque esse diálogo nunca existiu, mas para mostrar como é a situação. Tinha 2 fazendeiros, eles eram da fazenda vizinha, era separado só por uma cerquinha ali, tinha até uma porta. E um fazendeiro, ele tinha plantação. E era uma plantação bem vasta, aquelas gramas bem verdes. E o outro fazendeiro tinha um burrinho. E esse burrinho vivia preso para ele não ir comer a plantação do outro fazendeiro. Um belo dia, ninguém sabia o que tinha acontecido. O fazendeiro, dono da pastagem lá da plantação, acordou com o burrinho do vizinho comendo toda a grama dele, comendo as plantas dele. E esse fazendeiro, ele se irritou, foi e matou o burrinho. Aí o outro fazendeiro, dono do burrinho, ficou com raiva, foi e matou o fazendeiro. Enfim, as famílias todas se mataram. Foram 2 famílias destruídas. E aí Deus falou para Satanás: Satanás, olha o que foi que você fez. Satanás falou: eu só soltei o burrinho. Foi eles que fizeram a confusão toda. Ou seja, é o que Satanás faz na nossa vida. Ele só lança uma seta. Quem faz o rebuliço todo é nós, por causa do nosso ego. Porque eu não aceito que faz isso. Porque eu, gente, na presença do Senhor, nosso eu tem que cair. Tem que prevalecer o eu do Senhor, que nos diminuímos para que o Senhor cresça na nossa vida, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abre os olhos. Veio uma ferpinha aí, veio alguma coisa? Ora antes, lembra do burrinho? Satanás só solta o burrinho na nossa vida. E a gente se encarrega de fazer todo o estrago. O problema não é as pessoas, não é a situação. É a nossa mente que não é renovada.
E aí você pode perguntar, mas não é fácil. Não é fácil não. É difícil a gente lutar contra nós mesmos, lutar contra a nossa velha criatura, mas através de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus, inculcar essa palavra na nossa mente, começa a virar um hábito. E a partir daí a gente começa a ver a diferença ao nosso redor, e a gente vê se aproximando da vida plena que Deus nos deu. Em 2 Coríntios 2, 14 e 15, fala a palavra: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Andar com Deus é descansar, é caminhar na fé. Isso é loucura para aquele que não acredita. Isso, a pessoa fala, você está descansando, com tanta tribulação, você está em paz, você está descansando. Sunamita, ela estava com o filho morto. O marido perguntou para ela, está bem com você? Está bem com o filho? Ela falou simplesmente, está tudo bem. E ela catou aquela criança morta e botou na cama do profeta, porque ela cria nesse Deus vivo. E ela foi até o profeta, e ali se derramou aos pés do profeta. O profeta Eliseu foi até onde estava essa criança e deu vida a essa criança. Ela voltou à vida, e o Senhor está dando vida naqueles sonhos que já está enterrado. O Senhor está dando vida. Quantas pessoas já desistiram de viver? O Senhor está dando vida. Vamos partir para a metanoia, vamos buscar a vida que o Senhor tem para nós. Não desista, não se entregue aos problemas, não se entregue às picuinhas. Usa das pedradas que você está levando para construir um castelo de adoração e louvor a Deus. É o que o Senhor quer da gente. Vamos renovar nossa mente, vamos para metanoia. Ser cristão é ter uma mente renovada, não é viver a velha criatura. A gente não pode viver aquilo, pregar aquilo que a gente não vive. É muito fácil eu falar para o outro, faz isso, mas a hora que a situação vem para mim, eu faço a mesma coisa. Imagina a gente na situação da Sunamita. Será que a gente estaria tranquilo com uma criança morta? A gente estaria crendo que a vida é de Deus e é Ele que pode dar vida? Eu acho que a gente teria saído gritando, chamando o marido, chamando tudo, chama a bombeira, chama resgate, vamos. Mas não, ela descansou em Deus. E a gente, por tão pouca coisa, a gente perde a paciência, a gente perde a estrutura. Vamos descansar em Deus, colocar tudo no altar do Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele pode fazer o milagre que você espera. Basta só declarar. Cuidado com as palavras de maldição que a gente lança. Muda, vai dar certo, vai conseguir, o meu milagre vai chegar. Não sei quando, não sei onde, que momento e nem como, mas que vai chegar, vai. Porque é o Senhor que vai fazer o nosso milagre. É o Senhor que vai mudar a nossa história. Vamos ter metanoia, vamos renovar a nossa mente, vamos se aproximar dia a mais. Você não consegue ler a palavra? Pede ao Senhor, meu Deus, me dê força para ler ao menos um versículo. Todo dia vai virar um hábito, e aí você não vai conseguir sair de casa sem antes ler a palavra do Senhor. Vira hábito a palavra do Senhor na sua vida. Os pensamentos viram palavra, palavra vira ações, ações viram hábito. Os hábitos viram o caráter, e o caráter vira o nosso destino. O nosso destino a gente pode mudar a qualquer momento. Basta a gente decidir mudar. Basta a gente fazer uma metanoia, ter uma renovação da nossa mente. Em Provérbios 23:7 fala: pois como imagina a sua alma, assim ela é. Como é que você tem imaginado? Como é que você tem visto a sua vida? O que é que você tem falado de você mesmo? Como imagina a sua alma, assim você é. Vamos abrir agora para encerrar em Filipenses 4. Filipenses resolveu sair da minha Bíblia. Porque, bota em Filipenses 4, 8 e 9. É isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que o seu pensamento seja preenchido com a palavra de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que te edifica. E que nessa noite nós possamos sair daqui cheio da presença do Senhor. Metanoia. Não esqueça da metanoia nem do burrinho. Lembra diante da situação, metanoia e burrinho. O burrinho, ele é solto a qualquer momento só para perturbar a gente. Então se mantém firme, se mantém na posição. Nós vamos estar ouvindo o louvor agora. Eu quero que nós vamos louvar até tocar o céu. E aqui, a nossa equipe que sabe faz ao vivo. Eu ia botar o som, mas já estou sabendo que tem quem canta aqui e vai cantar. Nós vamos tocar no Senhor, nós vamos louvar o Senhor, que você possa orar. Não sei como está a sua vida, o que você tem passado. Qual é o burrinho que tem sido solto na sua vida, tem desestruturado? Que nessa noite você ore até tocar o céu. É tempo de vigiar e de orar. É tempo de buscar a face de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus o mais rápido possível. Nós temos que ser a geração que não tolera Jezabel, que não tolera a confusão. Nós não podemos criar confusão. Nós temos que levar a paz, porque é o que prega a palavra. Por isso nós precisamos da metanoia. Somos geração do avivamento. O Senhor quer a igreja avivada. A igreja ultimamente tem ficado parada. O Senhor quer que nós avivamos a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode apagar as luzes e conversa com o Senhor. Se coloca na presença do Senhor agora. Tocar o céu. E vamos tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar, ir abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Nós possamos buscar o Senhor até tocar o céu. Nós temos que ser uma geração diferente. Não podemos mais permitir ser essa geração doente. Que nós possamos ser uma geração curada. Que a nossa mente renovada pela presença do Senhor. Que a palavra do Senhor seja invocada na nossa mente. Que nós viemos te adorar, Senhor. Que nós queremos te buscar até tocar na tua presença. Até tocar nas suas vestes, Senhor. Ai, meu Deus, que nós possamos ser usados por ti.
vou te Venha, buscar, Senhor, pelos nossos vou te corações. Tu sabes das adorar, nossas necessidades, até o que nós tocar precisamos, o Senhor. céu. Nos ajuda, Senhor, até tocar no céu, Senhor. Nos ajuda a chegar na Tua presença, Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Meu Deus, como nós precisamos ser renovados pelo Teu Espírito. Venha tirar de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te pertence, Senhor. Venha tirar da nossa vida. Venha fazermos buscar cada dia mais a santidade, em obedecer a Tua palavra, sentir a Tua presença. Senhor, que nós venhamos conquistar o nosso Hebrom, porque a Tua vontade é boa e perfeita e agradável para nós. Que nós não venhamos mais olhar para trás, mas que nós venhamos olhar, Senhor, para frente. Que nós venhamos olhar para as Suas promessas. Que nós venhamos buscar a Sua presença. Oh, Senhor, obrigado, oh, Pai, por esse momento na Tua casa. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, Senhor. O Senhor segura nas nossas mãos. Quando estamos com o coração aberto, Tu falas de uma forma poderosa nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado. Louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Que nós possamos tocar o céu nessa noite. Pode acender as luzes. Que nós possamos sair daqui cheio da presença de Deus, renovado pelo Espírito. E nós estamos sempre fazendo o apelo. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus e deseja tê-lo como Senhor e Salvador, nós estaremos orando por vocês. Vocês que aceitou Jesus uma vez e se perdeu também, quer renovar a sua aliança, quer viver uma vida nova, quer reconhecer o Senhor, eu quero mudar. Nós estamos aqui para estar com você, para estar orando, para estar discipulando, para estar renovando a sua mente. Estamos todos já crente, sentimos a presença do Senhor, é a hora de você ganhar vida lá fora. Tem vida precisando de você, que você seja um instrumento por onde nós passarmos. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você para trazer essas vidas. Eu creio que nós vamos ter essa igreja cheia de pessoas buscando uma presença. Nós vamos ter vários batismos. Eu creio que esse é o primeiro de muitos que nós vamos ter, porque o Senhor está preparando a igreja dele. O Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos crescendo e está nos amadurecendo. Que nós possamos entrar nessa nuvem de amadurecimento e de crescimento na presença do Senhor. Que nós possamos em paz na presença do Senhor. Que a graça e a paz do nosso suficiente, único e eterno, exclusivo Salvador Jesus Cristo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Até quarta-feira nós estaremos aqui buscando a renovação da nossa mente. Muito obrigada por participar conosco de mais um culto da Igreja Fonte da Vida. Nós gostamos da sua presença, da sua família conectada conosco, e nós agradecemos no dia de hoje você cultuar a Deus junto com a gente. Estamos no endereço na Rua 9, 210, no bairro Saúde. Venha participar conosco nos cultos presenciais também. Vai ser de muito agrado a sua presença e a sua família conosco. Que Deus abençoe a sua semana. O cronograma da nossa Igreja Fonte da Vida aqui em Rio Claro, todas as quartas-feiras às 19h30 nós temos o culto com o tema promessas. Venha participar conosco, nós temos declarado uma promessa do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós temos também o culto da família no domingo de manhã às 10 horas, tem sido cultos abençoados, e às 18 horas o nosso culto de celebração apostólica. Venha celebrar conosco o nascimento de Jesus, a sua ressurreição e todas as promessas que Ele tem para nós.